Essa manhã, na continuação do nosso estudo sobre conhecer Deus, a gente não consegue ser cristão se nós não conhecermos Deus. Romanos 12 nos fala que nós deveríamos ser transformados pela renovação da nossa mente, para que nós pudéssemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a vontade de Deus não é só ser conhecida, mas é para ser experimentada. Então não adianta nada eu conhecer um bocado sobre a Bíblia, não adianta nada eu conhecer tudo, aliás, sobre a Bíblia, mas não ter experiência com Ele. Quando Jesus, no Novo Testamento, quando Jesus tem os maiores embates, as maiores lutas, é justamente com doutores da lei, com pessoas que entendiam tudo da Bíblia. A Bíblia que eles tinham na época, né? Que basicamente era o Antigo Testamento. Mas os embates mais ferrinhos eram justamente contra essas pessoas, porque eles entendiam, eles eram cabeçudos, eles tinham tudo aqui, mas nada aqui. Então sabiam tudo, conheciam tudo, mas nada de experiência. E eu não quero que nós sejamos mais um grupo de pessoas cabeçudas, que sabemos tudo, mas não temos nada aqui. Então precisamos sim conhecer Deus. E essa série que a gente começou há um tempo atrás, há 5 semanas, vamos estudar juntos hoje um pouco mais sobre a fidelidade de Deus. Nós precisamos conhecer a fidelidade de Deus. Só que fidelidade de Deus, ela não se constrói apenas de forma unilateral. A fidelidade de Deus é um pacto. Basicamente, o pacto que a gente faz quando a gente casa, não é? A gente não casa com um pacto unilateral. Cada um tem sua responsabilidade dentro do casamento. E quando nós entramos na nossa vida com Cristo, é a mesma coisa. Nós temos uma responsabilidade com Ele, com a vida cristã, com os princípios cristãos. Nós temos uma responsabilidade. Costumo sempre dizer, gostar de futebol, querer ser um jogador de futebol e jogar futebol, não me dá o direito de usar as minhas regras. Eu tenho que jogar as regras conforme o esporte exige. Então eu não posso fazer gol de mão, porque a regra diz que não pode. Então a vida cristã também tem um monte de coisas onde nós temos responsabilidade diante de Deus. Essa manhã, não tem como, mas nós vamos ter que ler um texto um pouco mais longo do que normalmente a gente leria. Se você tem sua Bíblia, aí abra comigo Neemias capítulo 9, e a gente vai ler do versículo 16 até 37. Então é um texto bastante extenso, mas é importante porque, na verdade, esse texto é uma oração. Então não tem como pegar um pedaço só. Se você não tem Bíblia, ali atrás nós temos algumas, naquele, não sei qual é o meu nome, hackzinho ali. Então você pode apanhar uma para você. Neemias capítulo 9, versículo 16 ao 37. E como é uma oração, a gente não pode pegar só uma parcela dela, porque na verdade é uma oração que foi narrada na sua íntegra. Então eu gostaria de compartilhar com vocês essa oração. Vamos ler juntos, vocês podem acompanhar aí, a partir do versículo 16 de Neemias capítulo 9. Então, na verdade, quem está orando aqui são levitas, ou seja, os pastores da época, que são os religiosos que conduziam o povo na adoração, no ensino e tudo mais. E eles então oraram assim: mas os nossos antepassados tornaram-se arrogantes e obstinados, e não obedeceram os teus mandamentos. Eles se recusaram a ouvir-te, e esqueceram-se dos milagres que você realizou entre eles. Tornaram-se obstinados, e na sua rebeldia escolheram um líder, a fim de voltarem à sua escravidão. Mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Por isso não os abandonaste, mesmo quando fundiram para si mesmos um ídolo na forma de bezerro e disseram: este é o seu Deus que os tirou do Egito. Ou quando proferiram blasfêmias terríveis. Foi por tua grande compaixão que não os abandonaste no deserto. De dia a nuvem não deixava de guiá-los em seu caminho, nem de noite a coluna de fogo deixava de brilhar sobre o caminho que deviam percorrer. Deste o teu bom espírito para instruí-los, não retiveste o teu maná que os alimentava, e deste-lhes
água para matar a sede. Durante 40 anos, tu os sustentaste no deserto, nada lhes faltou. As roupas deles não se desgastaram, nem os seus pés ficaram inchados. Deste-lhes reinos e nações, cuja terra repartiste entre eles. Eles conquistaram a terra de Sião, rei de Hesbom, e a terra de Og, rei de Bassã. Tornaste os seus filhos tão numerosos como as estrelas do céu, e os trouxestes para entrar e possuir a terra que prometeu aos seus antepassados. Seus filhos entraram e tomaram posse da terra. Você subjugou diante deles os cananeus que viviam na terra, e os entregou na mão deles, com os reis e os povos daquela terra, para que os tratasse como bem quisesse. Conquistaram cidades fortificadas e terras férteis. Apossaram-se de casas cheias de bens, poços já cavados, vinhas, olivais e muitas árvores frutíferas. Comeram até fartar e foram bem alimentados. Eles desfrutaram da tua grande bondade, mas foram desobedientes e se rebelaram contra ti. Deram as costas para a tua lei, mataram os teus profetas que os tinham advertido que se voltassem para ti e se te fizessem te fizeram ofertas detestáveis. Por isso tu os entregaste nas mãos de seus inimigos, que os oprimiram. Mas quando foram oprimidos, clamaram a você. Dos céus o Senhor o ouviu, e na tua grande compaixão deste-lhes libertadores, que os livraram das mãos de seus inimigos. Mas tão logo voltaram a ter paz, de novo faziam o que tu reprovas. E então de novo entregaste nas mãos de seus inimigos, para que dominassem sobre eles. E quando novamente clamavam a ti dos céus, os ouvia, e na tua compaixão os livravas outra vez. Você os advertiu que se voltassem à sua lei, mas eles se tornaram arrogantes e desobedeceram aos teus mandamentos. Pecaram contra tuas ordenanças, pelas quais o homem vive se lhe obedece. Com teimosia lhe deram as costas, tornaram-se obstinados e recusaram-se a ouvir-te. E durante muitos anos foste paciente com eles. Por teu espírito, por meio dos profetas, o Senhor os advertiu. Contudo, não te deram atenção, de modo que o Senhor os entregou na mão de seus inimigos. Graças, porém, à tua grande misericórdia, não os destruístes, nem os abandonastes, pois é um Deus bondoso e misericordioso. Aí ele faz um pedido na oração. Agora, portanto, nosso Deus, ó grande Deus, poderoso e temível, fiel à tua aliança e misericordioso, não fiques indiferente à nossa aflição que veio sobre nós, sobre os nossos reis, sobre os nossos líderes, sobre os nossos sacerdotes e sobre os nossos profetas, sobre os nossos antepassados e sobre o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até hoje. Em tudo o que nos aconteceu, fostes justo, agiste com lealdade, mesmo quando fomos infiéis. Nossos reis, nossos líderes, nossos sacerdotes e nossos antepassados não seguiram a lei, não deram atenção aos teus mandamentos, nem às advertências que lhes fizeste. Mesmo quando estavam no reino deles, desfrutando da tua grande bondade, na terra espaçosa e fértil que lhes destes, eles não te serviram, nem abandonaram os seus maus caminhos. Vê, porém, que hoje somos escravos na terra que você deu aos nossos antepassados, para que usufruíssemos dos seus frutos e das suas outras boas coisas que ela produz. Por causa de nossos pecados, a sua grande produção pertence aos reis que puseste sobre nós. Eles dominam sobre nós e sobre os nossos rebanhos, como bem lhes parece. É grande a nossa angústia. Só até aqui. Que oração, né? A gente começa a olhar Aí você percebe, gente, parece que está descrevendo a minha vida, né? Não dá essa impressão? Você percebe, Deus, está difícil aqui, me ajuda aí. Aí parece que a coisa melhora para a tua vida. Tão logo que a coisa melhora, você já esquece. A gente esquece muito rápido, né, da misericórdia e grandeza de Deus. Muito bom. Hoje vamos então estudar um pouco mais sobre essa fidelidade de Deus. E a gente encontra nesse texto pelo menos 3 coisas, 3 princípios que a gente pode aplicar em nossa vida e prestar atenção. E como eu disse aqui no início, na verdade, fidelidade é uma via de mãos duplas, é uma via de mão dupla. Deus oferece e você tem todo o direito de dizer sim ou não. É a mesma coisa que a gente faz com os nossos filhos, a mesma coisa. A gente mostra, isso aqui é mal, isso não dá certo. Eles, com o tempo, eles vão ter o direito de escolher, e às vezes eles escolhem o caminho errado. E você assiste de camarote eles se dando mal, às vezes.
Porque você já instruiu, já falou, não tem muitas vezes o que fazer, a criança, o adolescente ou o jovem já atingiu a idade de fazer escolhas por si só. E nós, como seres humanos, fazemos escolhas, e muitas vezes algumas são ruins. Essa oração dos levitas é uma síntese da história de Israel. Na verdade, é uma condensação de tudo que eles viveram. E é uma confissão da glória e da graça de Deus e da ingratidão do homem. Ele diz, nós fomos ingratos, mas você sempre esteve lá respondendo. Quando a nossa angústia chegou num limite intolerável, a gente clamou ao Senhor. E aí você diz, ok, enviou libertadores, que nos livraram. Mas tão logo a paz reinou, esquecemos e voltamos. Então, a oração é um resultado da leitura e da exposição e aplicação da palavra de Deus. O contexto de Neemias 9, basicamente ele reconstrói os muros. Se você está familiarizado com a história, Israel está com os muros derrubados, não existe quase nada. Neemias, ele reconstrói os muros, traz Esdras, que é um sacerdote, ele acha uma parte do livro da lei, que é Deuteronômio, escondido lá, perdido no meio das ruínas. Ele pega esse livro e diz, cara, entendemos por que a gente está sofrendo esse terrível acontecimento agora, porque nós abandonamos o caminho do Senhor. Aí ele pega essa lei, e por 21 dias, eles leem essa lei, e se arrependem, e decidem diante do Senhor viver diferente, por 21 dias, é uma leitura e aplicação da palavra de Deus. E quem não aprende com os erros do passado, está fadado a repetir os erros de novo. E essa é uma diferença entre o sábio e o inteligente. Você sabe que não existe gente burra, mas existe gente inteligente e gente sábia. O inteligente aprende com os erros, os próprios erros. E o sábio com o erro dos outros. Ele olha na vida do outro e diz, pô, o cara se deu mal, então esse é um caminho que eu não ando. Então, a diferença entre o sábio e o inteligente. Então, geralmente, a gente aprende com os nossos erros. A gente toma decisões, dá com os burros na água, mas também nesse processo a gente aprende. E não é de todo mal. A primeira lição que a gente pode tirar desse texto é que a fidelidade de Deus é grande, como nós cantamos, mas ela se contrasta com a ingratidão do povo. Primeira coisa, a fidelidade de Deus. Se você olhar no versículo 17, o cuidado de Deus é baseado em quem Deus é e não em quem eu sou. Se Deus é fiel a alguma coisa, não é porque eu sou bonitinho, ou eu sou bonzinho, ou eu faço as coisas certinhas. É por causa dele mesmo. Quando ele decide ser fiel, ele faz porque ele decidiu fazer por causa dele, não por causa de nós. Então, a fidelidade de Deus é baseada em quem ele é, não em quem eu sou. Se Deus nos tratasse como nós merecíamos, de fato, estaríamos fadados a sermos pulverizados, né? Se Deus realmente fosse tratar a gente da forma como nós merecêssemos. Pensa um pouco, o que você merece? Eu sei, a gente faz um bocado de coisa certa, a gente se esforça, mas a gente mela legal. Como eu disse antes aqui, quando a paz começa a reinar, quando tudo vai bem, a tua conta de banco está positiva, você está dirigindo um carro que não dá problema, os teus filhos estão bem encaminhados, a tendência é você relaxar legal, esquecer de Deus, esquecer da fidelidade de Deus, e você vai deixando, A direção de Deus na vida do seu povo é fruto da sua imensa misericórdia. O versículo 19 diz isso. O povo foi rebelde em todo o tempo, na peregrinação no deserto, foi rebelde. Nós somos, e quando nós passamos pelo nosso deserto da vida, somos rebeldes também. Ou você, quando passa por uma dificuldade, não fica que nem aquela hiena do desenho, ó céus, ó vida, ó ano, ó azar. Não fica assim? O tempo todo, nós ficamos. Reclamamos um bocado, por que comigo? O tempo todo, e nós nos tornamos obstinados também, rebeldes no deserto em que a gente passa, e a gente murmura como eles murmuravam, nós às vezes até blasfemamos como eles blasfemam, eles fizeram ídolos e os adoraram, nós também às vezes fazemos ídolos e os adoramos, talvez não físicos, mas dentro do nosso coração. Eles cometeram toda sorte de devassidão na época em que passaram pelo deserto, assim como a gente também esquece e faz, mas a multidão da misericórdia de Deus não faltou ao povo, mesmo assim. A coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Está vendo? Deus não faz por causa do povo, faz por causa dele. A fidelidade de Deus se revela também na provisão que ele concede. O versículo 20 diz que Deus concedeu o Espírito aos seus filhos para os ensinar. Deus se deu a si próprio
não os deixou na ignorância. Também a fidelidade de Deus se revela na provisão material. O versículo 20 e 21 mostra que Deus deu maná, Deus deu água, deu vestes, deu calçado, e isso durante 40 anos. Olhe para a sua vida. Se você está onde você está hoje, se você tem o que você tem, é porque apesar do teu sofrimento, Deus ainda assim foi fiel, dando a você o que vestir, o que comer, coisas que você tem. E a gente murmura, porque a gente nunca está satisfeito. A minha esposa tem um padrinho que é extremamente rico. E se você conversa com ele, a postura dele é de miserável. Ele diz, eu não tenho nada. Ele tem um apartamento que vale, eu acho que talvez 8 milhões. É o apartamento dele. Aí, e você ouve ele dizendo como se fosse o maior dos miseráveis, que é digno de esmola. Ele diz, não tenho nada, eu preciso trabalhar. Quanto mais nós temos, mais insatisfeitos nós nos tornamos. Nós queremos mais. Parece que não satisfaz. E murmuramos. E Deus ainda assim, no meio daquele deserto, revelou-se com sua fidelidade na provisão material. Também a fidelidade de Deus se revelou na família daqueles homens. Os filhos são herança de Deus em nossa vida, são herança nossa. São a nossa herança. Eles são as flechas, diz salmista, são como a flecha na aljava, do guerreiro. São os filhos. E eles tiveram filhos que saíram do cativeiro e entraram na terra prometida. Deus abençoou os filhos deles também. A fidelidade de Deus também se revela na herança imerecida. Deus exerceu os seus juízos sobre as nações e deu a terra de Canaã inteira para Israel. Deus deu uma herança àquele povo. E nós temos como também esperar de Deus coisas boas. Deus quer, Deus anseia em nos abençoar. O problema é que a gente só quer a bênção de Deus, só busca a bênção de Deus, só que Ele pode nos dar. Na verdade, o ser humano olha para Deus como um Papai Noel e faz uma lista. Eu quero isso, e faz uma lista para Deus. E se não recebe, aí vira cara. O Matias é assim. Quando a gente vai no supermercado, ele diz, pai, olha só esse cereal. Tá bom, pega o cereal. Aí ele entra na fila dos doces, aí ele vê o Babalu, que ele é apaixonado por aquele chiclete. Só esse chiclete. Não, Matias, você já pegou o cereal. Já não está satisfeito. E aí você tem que mostrar, não, você vai ficar só com o cereal. Mas aí eu troco, eu deixo o cereal para pegar o chiclete. Eu falei, cara, não mesmo. Entre cereal e chiclete, você fica com o cereal. E às vezes você dá o chiclete, claro. Você tem que dar também. Agora, é assim, nós agimos com Deus da mesma forma. Nós pedimos. Aí nós não recebemos. Aí a gente faz cara feia para Deus, como se nós tivéssemos direito. E aí entra um negócio, Deus sempre responde a nossa oração, sempre. Às vezes Ele diz sim, às vezes Ele diz não. E às vezes Ele diz, espera um pouco. Porque nós estamos prontos ainda para receber aquilo que nós pedimos. Só que a gente faz aquele bico enorme, para Deus, e vira a cara para Deus, como se nós fôssemos sensibilizar a Deus com isso, Na verdade, nós mostramos ingratidão a Deus. E é isso que o povo mostrou, a ingratidão do povo, a desobediência ostensiva à palavra de Deus. Versículo 16 diz isso, diante das bênçãos especiais que Deus deu a eles, e que Neemias descreve aqui, o povo reage com soberba. Deus abençoou eles, deveria reagir com humildade, não é? De Deus viemos, de Deus recebemos. Isso não é algo merecido, Deus nos deu. Mas o povo reage com soberba, Ele enche o peito para dizer, é nosso. Dura cerviz, o termo hebraico para dura cerviz é alguém que tem um pescoço duro. Um animal com um pescoço duro, que você vai querer guiar, ele não vira, sabe? O povo se tornou de dura cerviz, de pescoço duro, obstinado. Quer aquilo e Deus diz, não, ele vai em direção daquilo. Você vai se dar mal, mas ele vai em direção daquilo. É como o GPS com problema,
Ele está te guiando e está te guiando esses caras. Isso está errado. E você não vê mais. Voltando de Minas esses tempos atrás, a Geise estava com o GPS ligado, o GPS mandando a gente ir para um buraco lá no negócio, dizendo, não, está errado. Não é? E a gente vendo que a estrada está acabando, isso está errado. Mas é assim o povo de dura serviço. Ele está aqui, Deus manda profetas. Deus fala, não, gente, mas ele está caminhando, com aquele pescoço duro, não vira de jeito nenhum. Isso é obstinação. E deliberadamente esqueceram também dos milagres de Deus. Eles responderam às milagrosas maravilhas de Deus com descaso. E é o que a gente também faz. Olha só, a Penha estava falando aqui sobre respostas de inúmeras orações que eles têm experimentado aqui naquele grupo. Inúmeras respostas. O problema, gente, é que quando nós vemos um milagre de Deus na nossa vida, nós esquecemos muito rápido desse milagre. Por isso eu digo, gente, o problema de muitas igrejas cheias que botam um banner na frente de Noite do Milagre, é um problema, sabe por quê? Porque milagre nunca foi sinônimo de fidelidade ao Deus. Porque você vai buscar um milagre, você quer a solução para o teu problema hoje, e de repente você tem, amanhã você precisa de um outro milagre, e Deus vai ficando de lado. Você só busca o que Deus pode te dar, mas na verdade nós não buscamos o Deus doador, aquele que dá a coisa. Nós queremos as obras das mãos dele, mas não a mão que fabrica essa obra. Nós não queremos. Porque nós também, assim como eles, deliberadamente esquecemos dos milagres de Deus em nossa vida. A ingratidão fere o coração de Deus. Assim como a ingratidão dos teus filhos fere o teu coração, a tua ingratidão fere o coração de Deus, na mesma proporção. Porque, na verdade, a família aqui na terra é basicamente um espelho do que é com Deus. O Deus Pai com os filhos dele, basicamente. É um reflexo. E se o teu filho faz o que o meu filho faz de vez em quando você já deu a ele o bendito cereal, e ele quer uma outra coisa, e aí ele já esqueceu da beleza de ter ganhado o cereal, porque ficou chateado de não ter ganhado o babalu, isso me deixa chateado, me deixa irritado, dá vontade de não dar nada mais. Né? Então, agora você vai deixar o babalu, vai deixar também o cereal. E às vezes tem que ser assim, às vezes tem que ser contundente. E com Deus não é diferente, né? Deliberadamente nós esquecemos. E às vezes temos saudade do nosso passado. Assim como esse povo aqui tinha saudade do Egito, eles se cansaram de Deus, ficaram enfadados de Deus, cansaram de ser um povo santo, se rebelaram e buscaram um líder para conduzi-los de volta à terra da servidão. No coração deles, eles voltaram ao Egito. Eles não voltaram fisicamente, mas no coração sim. Eles voltaram, eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Nós saímos, não gosto muito de usar esse termo, mas vamos usar aqui só para entendimento. Nós saímos do mundo, mas o mundo não sai da gente, você entende? Nós sentimos saudade, às vezes, da época em que nós não tínhamos Deus. Sentimos saudade daquilo, como se fosse a melhor coisa do mundo. Saudade dos dias de pecado, né? Também no versículo 18 mostra que eles caíram na apostasia da adoração. Trocaram Deus por um ídolo feito por suas próprias mãos. Facilmente a gente tem um ídolo, e olha gente, às vezes o nosso ídolo é isso aqui, ó. Deixa lá. Sabia que a Bíblia facilmente se torna o teu ídolo? Ou você nunca viu a Bíblia aberta em Salmos 90 na casa de alguém, que a página já está amarela assim? 91, isso mesmo. Que a página... Já viram isso? Você entra na casa, está aquele salmo aberto, como se fosse algo mágico. Né? Se eu aplicar o Salmo 91 na minha vida, se eu o ler e aplicar, isso vai ser algo de extrema bênção. Agora, achar que abrir a Bíblia no Salmo 91 e deixar ali, e só pelo fato dela estar aberta, isso vai atrair bênção de Deus, isso é a maior das enganações que existe. É engano, não existe, não tem nada de mágico nisso. E nós nos tornamos, aí nós construímos um altarzinho para a Bíblia, e quase se torna um veículo de adoração, veneração. Isso aqui, gente, é folha, vai estragar um dia. Se você não aplicar isso na sua vida, isso não tem valor nenhum em você.
Está assustado com isso? Bíblia não tem valor nenhum na sua vida. Se você não experimentar Deus, não aplicar o que está escrito aqui na sua vida, não tem valor nenhum. E você pode até pegar e jogar ela fora. Não tem nada de mágico aqui, nada de mágico. Se você não aplicar ela na sua vida, se você não ler, fazer, amar o que está escrito aqui, aquelas palavras que eu disse antes de Romanos 12, se nós não transformarmos a nossa vida a partir da nossa mente e experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em nossa vida, se nós não fizermos isso, gente, ela não vale nada. Nada. E construímos apenas um ídolo que substitui Deus. A Bíblia pode facilmente substituir Deus em nossa vida, quando nós não aplicamos ela. A Bíblia, ela expressa Deus. Ela mostra quem Deus é. Ela nos aponta para Deus. Ela nos ensina como devemos chegar diante de Deus. Ela não deve ser adorada. Somente Deus é adorado. Depois vem a disciplina de Deus e a inconstância do povo. Olha só. A inconstância do povo. A rejeição de Deus, da mensagem e do mensageiro de Deus, versículo 26. Quando o homem rejeita Deus, também rejeita a sua palavra, e quando ele rejeita a sua palavra, rejeita também aquela pessoa que está pregando essa palavra, e vai rejeitando. Eles fizeram isso, rejeitaram os profetas, mataram os profetas, e viraram as costas à lei. E Isaías, o próprio Isaías, diz a tradição que foi cerrado ao meio, por causa das profecias que ele dava a Israel. Jeremias foi preso e jogado numa cova. Hoje muitos rejeitam a Deus e a sua mensagem. Várias pessoas rejeitam a Deus quando negam a sua veracidade, que é o liberalismo, que diz, a gente não pode acreditar muito no que está escrito na Bíblia, isso aí é meio que conto de carochinha. Quando nós negamos a verdade de Deus, nós também viramos as costas para Deus. Outros rejeitam a Deus e a sua mensagem quando negam a sua suficiência. Quando a mensagem de Deus, a palavra de Deus é negada pela sua suficiência, ou seja, ela se torna um misticismo pragmático. Sabe aquela coisa que diz, faz assim que vai dar certo. Se você colocar um sal grosso na entrada da tua casa, vai dar certo. Se você tomar um banho de sal grosso, vai livrar você dos problemas. Se você levar um galinho de arruda, vai te dar sorte. Aí nós transformamos a suficiência, que por si só a palavra de Deus é, num misticismo. E aí nós viramos as costas para Deus. E aí damos mais valor a galinhos de arruda, a pedrinhas, como diz o Rodrigo, o filho da Sônia. Uma vez uma pessoa disse para ele, você precisa pôr uma pedra energizada dentro do painel do seu carro, que você não vai bater o carro. Ele foi ali na Legep, comprou uma pedra energizada e bateu o carro. Aí a pessoa diz, não, olha só, você precisa de uma outra que não é bem essa pedra, é uma outra pedra. Bateu o carro de novo. Ele diz, no final ele já parecia a própria Legep, ele já tinha várias pedras dentro do carro e nada adiantava. Mas a gente volta muito para o misticismo. Eu acho que alguns símbolos são bacanas. Eu adoro velas. Noite de Natal, a gente coloca velas, ilumina. Eu adoro velas. Tem um simbolismo legal. Nós fizemos aqui o Natal de luz, lembram disso? Quando nós apagamos todas as luzes e iluminamos só com velas. Natal de luz tem o seu simbolismo, é legal. Mas quando nós dizemos que essa é a forma de agradar a Deus, ou essa é a forma... Aí nós estamos apelando para o pragmatismo místico apenas. Eles tiveram uma volta superficial e utilitária para Deus. Eles queriam, no versículo 27 e 28, quando eles se viram no problema, eles queriam se livrar da consequência de seus pecados, mas não dos seus pecados. Eles buscavam a Deus não por causa de Deus, mas para serem livres da aflição. Eu falei aqui domingo passado sobre a diferença entre remorso e de arrependimento. Lembram disso, né? Foi uma definição que Gilson usou um dia e eu roubei essa definição dele porque eu achei que é curta, objetiva e bem contundente. Remorso é aquele sentimento que você tem a consequência do teu erro. Né? Não é o erro em si, você diz, puxa vida, mas não saiu da forma como eu planejei, você fica chateado pela consequência. Arrependimento é aquilo que você sente pelo teu erro, não só pelas consequências. E aí nós temos dois personagens que um teve arrependimento, o outro teve remorso. Um deles foi Pedro, que se arrependeu e Deus o restaurou, e o outro foi Judas, que teve remorso pela negação a Jesus e se enforcou.
Então, a diferença entre esse povo é que eles queriam se ver livres das consequências. Deus, tira essa consequência aqui, mas não convertiam os seus corações. Eles queriam apenas um instrumento para satisfazer a sua vontade, e não um prazer e deleite de sua alma. A volta para Deus é algo raso, superficial aqui nesse texto, com motivação humanista e antropocêntrica apenas, voltada para o homem. Depois vem a disciplina de Deus. E aqui a gente percebe que, às vezes, Deus nos disciplina porque nós precisamos, assim como nós disciplinamos nossos filhos. Mas quem não escuta a voz do amor, como diz, quem não vem pelo amor, vem pela dor, já ouviram isso aí? Muitas vezes. E a gente vê aqui essa ideia sendo trabalhada de uma forma bem interessante. Eles foram derrotados pelos seus pecados e não pela força dos adversários deles. Quando você lê esse texto aqui e você percebe assim, os assírios detonaram com Israel. Na verdade, não foram os assírios. Quem detonou com Israel foi o pecado deles. E às vezes, quando nós somos derrotados em várias áreas da nossa vida, não são as outras pessoas que nos derrotam, é o meu próprio pecado que me derrotou. Eu permiti que a minha falha, os meus erros, minhas decisões erradas me derrotassem. Então eu não posso culpar o meu próximo, não posso culpar a Deus. Eu fui derrotado pelo meu próprio pecado. Quem se volta para Deus, arrependido, sempre é perdoado. Sempre. Porque Deus é um Deus perdoador. E na hora da angústia, quando o povo clamava ao Senhor, Ele os ouvia, os perdoava e enviava-lhes um libertador, diz o versículo 27. Os levitas disseram isso, que Deus é um Deus perdoador, clemente, misericordioso, tardio em se irar e grande em bondade. Deus aturou o seu povo por muitos anos, né? E aí vem a justiça de Deus e o clamor por misericórdia do povo. A justiça de Deus, primeiro, eles reconhecem que Deus tem sempre agido com justiça. No versículo 34 você encontra isso. Eles foram levados cativos para a Síria em 722. Depois, a Babilônia em 586. Perderam suas terras, seus templos, seu templo, aliás, suas casas, sua família, sua liberdade. E agora são escravos em sua própria terra. Eles não agradeceram a Deus pela herança da terra e agora eles trabalham na terra para dar o melhor que essa terra produz para aqueles que exercem sobre eles autoridade. Você consegue imaginar isso? A terra é deles, mas agora eles estão cativos. Uma outra nação veio, subjugou eles, eles precisam plantar, colher, e o melhor que eles colhem não pode ficar para eles. A terra é deles, mas eles não podem ficar, eles precisam entregar, por causa do pecado deles. O pecado produz escravidão. E na nossa vida não é diferente. Quando nós somos subjugados pelo pecado, nós nos tornamos escravos dele. Escravos. E o melhor que a nossa vida pode produzir, nós não conseguimos ficar com ele, porque o Senhor pecado nos rouba o melhor que temos em nossa vida. Pecado escraviza, exerce escravidão sobre nós. O pecado nos enfraquece, nos aflige. Foi o que aconteceu com esse povo. E aí vem um clamor de misericórdia. O povo clama. Mas esse clamor de misericórdia, ele é seguido de um reconhecimento de quem Deus é. O povo de Israel sabia que Deus é grande, poderoso, temível, fiel, justo, mas desafiou a Deus, se rebelou contra ele, tapou os ouvidos, matou seus profetas e no coração desprezou o Senhor. Eles tinham uma teologia prática. Eles professavam uma fé e viviam em desacordo com essa fé. É basicamente aquilo, eu falo uma coisa, mas faço outra. Era o povo de Israel. Qualquer similaridade aí é mera coincidência, viu? Com a nossa própria vida. Também o clamor por misericórdia veio acompanhado de um reconhecimento de que o pecado se estende aos líderes políticos e religiosos. Na verdade, gente, o pecado começa com esses líderes. Se você olhar aqui, começa com esses caras. Nada de ideologia totalitária ou triunfalista, né? Mas, na verdade, todos eles eram culpados do pecado da soberba, versículo 16, desobediência, versículo 17, idolatria, versículo 18,
Assassinato, versículo 26. Ingratidão, versículo 35. Esses líderes exerciam esse tipo de coisa e o povo fazia igual. Também o clamor por misericórdia veio com o reconhecimento de uma grande ingratidão. Nada lhes faltou. Durante todos os anos em que eles vagavam pelo deserto. Nada lhes faltou. Comida, vestimenta, bebida, mas faltou uma coisa: gratidão. E eu vou dizer para você, mesmo no meio do seu deserto, aí, talvez você esteja passando por momentos de dificuldade, mas mesmo no meio do seu deserto, você vai ter motivos para agradecer. Algum motivo você tem. Eu assisti agora esses dias, vocês lembram daquele tsunami que varreu a Indonésia, chegou na Sri Lanka e toda aquela região no ano de 2004? Eles fizeram um documentário, National Geographic fez um documentário com vídeos que pessoas fizeram do momento, que estavam na praia e viram e correram e tal, se salvaram e tudo mais. Finalmente tinha o relato de um casal que a água arrastou, eles acharam que eles iriam morrer, mas um barco conseguiu resgatar, eles foram puxados para o meio do mar. E ele estava com a clavícula quebrada, as pernas quebradas, e ele então chegou no hospital. Quando ele foi levado para o hospital, ele disse... Quando ele entrou, havia pessoas que chegaram com vida, mas de repente estavam cobertos com um pano, já haviam morrido. E ele disse, eu todo quebrado, a esposa também provavelmente iria ficar paraplégica por causa dos ferimentos que ela sofreu. Ele disse, mas eu estava vivo. Quando tudo vai bem, você diz, mas como é que o cara agradece sabendo que a esposa pode ficar paraplégica? Ele todo quebrado, todo arrebentado, mas ele tinha vida, que é o dom maior que nós temos. Quando a gente está numa situação dessa, nosso dinheiro pouco vale. O carro que você dirige pouco vale, tua conta bancária pouco vale, mas o que vale, o que mais você agarra é a sua vida. Se você está passando por um momento de desespero, talvez, momento de sofrimento, você está vivo. É motivo mais que suficiente para soltar foguetes para Deus. Não seja ingrato. Sabe? Esse povo foi ingrato. A ingratidão fere o coração de Deus. Fere o coração de Deus. Não seja ingrato, não caia no mesmo pecado que essas pessoas. Não lhes faltou nada, talvez não lhe falte nada no meio do teu deserto. Talvez você tenha o que comer, o que vestir, tenha o que dar para os seus filhos. Talvez não lhe falte nada, mas que não lhe falte também a gratidão. Deus lhes deu terra, fartura, mas eles não serviram a Deus, nem se converteram de suas más obras. Agora estão nessa mesma terra como escravos. Não permita que a sua falta de gratidão lhe torne um escravo. O reconhecimento de uma servidão assoladora também veio junto com esse clamor por misericórdia. A escravidão os alcançou. E não somente a eles, mas a terra deles, os seus corpos, seus bens e o fruto do seu trabalho. Quero tirar algumas conclusões para esse dia. Em primeiro lugar, o conhecimento das Escrituras, ela provocou o arrependimento aqui nesse texto. Quando eles começaram a ler, eles disseram, fomos nós que agimos errado. Eu tenho dito aqui que a Bíblia, basicamente, ela funciona como um nosso espelho. Todo dia você olha para um espelho. Provavelmente você olha no espelho todo dia. As mulheres para passar um batom, rímel, viu como eu sei? Para passar um rímel, um creme, alguma coisa, escovar o cabelo. O homem para fazer a barba, ou coisa assim. Todos os dias nós olhamos no espelho. Tem dias que o que a gente vê lá, a gente não gosta. Às vezes você está com a cara amassada, às vezes está com uma espinha na ponta do nariz, às vezes está com olheiras, às vezes você olha e diz, puxa, a minha calvície hoje está maior do que ontem. E a gente não gosta muitas vezes do que a gente vê lá. E a Bíblia é basicamente assim, ela coloca-se diante de nós como um espelho. E quando você lê isso aqui, e ela te diz exatamente quem você é, tem coisas que você não gosta de ouvir. Mas o que você faz quando você olha no espelho? Você aperta aquela espinha? Amanhã ela está desse tamanho, né? A gente tem o costume de apertar a espinha, né? Ou alguma coisa. A gente tenta dar uma maquiada. E é o que a gente faz com a palavra de Deus. A gente não vai lá e tenta sanar aquele problema, a gente dá uma maquiada.
Mas a palavra de Deus, a leitura dela, o conhecimento das Escrituras provocou esse arrependimento. Quando nós olhamos para esse espelho aqui, que nos choca e diz, cara, isso aqui sou eu, isso precisa ser mudado. Tem áreas da minha vida que precisam ser mudados, e a Bíblia que me ensina quais são, porque é a palavra de Deus na nossa vida. E aí você vai fazer o quê? Você vai virar as costas e ir embora, ou você vai trabalhar isso aí? Gente, olha só. Basicamente, quando nós queremos mudar coisas na nossa vida, é como se o nosso corpo rejeitasse um implante. Imagina você, o teu coração está pifando. Aí o médico diz, você precisa de um implante. O teu corpo sabe que se permanecer com aquele coração, você vai morrer. Aí você recebe um coração novo, o teu coração novo entra lá, e o teu corpo começa a rejeitar. Sabendo que o coração antigo, aquele que você tinha antes, ia matar ele. Que com esse coração novo você vai viver, mas o meu corpo rejeita. E é o que eu faço também com a minha vida. Quando eu percebo que Deus quer tratar na minha vida, eu começo a rejeitar aquilo, sabendo que aquilo vai me produzir vida. E que se eu continuar do jeito que eu estou, vou ir para a morte. Mas o meu corpo rejeita, e eu rejeito, eu não quero que Deus trate. Mas quando eu olho para dentro da palavra de Deus, eu preciso aceitar esse transplante para que eu viva. E o conhecimento das Escrituras, o conhecer Deus, vai produzir transformação na sua vida, arrependimento. Mas se você não conhecer Deus, a sua teologia será apenas teologia do conhecimento, apenas de saber. Eu estou só sabendo de Deus. A teologia do saber de Deus. E saber e conhecer são duas coisas muito diferentes uma da outra. Então, para nós hoje, o conhecimento das Escrituras provocou arrependimento, que ela provoque também na sua vida. O conhecimento das Escrituras provocou uma nova esperança, baseado nas promessas da lei. Quando nós conhecemos o plano que Deus tem para a nossa vida, isso traz esperança em nosso coração. Em terceiro lugar, o conhecimento das Escrituras provoca um claro entendimento das ações de Deus na história. E nós vemos exatamente Deus na história agindo. Ele nunca foi um Deus ausente. Sempre esteve lá. O texto que nós lemos agora, não faltou nada. Faltou gratidão do povo. Quando o povo estava naquela miséria do sofrimento, Deus levantava líderes para libertar aquele povo. No decorrer da história, Deus é ativo, Deus sempre está presente e age. Deus está ativo na história do seu povo e na história das nações. Deus está ativo. Os reis da terra são instrumentos de Deus na mão dele, a gente viu isso. Deus é um Deus ativo. Dito isso, e agora? O que a gente vai fazer? Eu sugeriria uma coisa. Em primeiro lugar, o arrependimento do povo começou como? Com leitura. Vai para casa e leia esse livro, gente. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos e 50 e poucos % dos pastores não leem a Bíblia. Pastores não leem a Bíblia. Nunca leram a Bíblia inteira. Mais de 50% de pastores. O que esses caras estão ensinando? Esse que é o meu receio, né? Aí nós temos um bocado de teologia mística, né? Que tem que levar uma meia para abençoar lá, porque onde o teu pé, onde você botar o teu pé é teu. Então tem que levar uma meia lá e comprar a bendita meia ungida. Isso é misticismo, gente. Aí precisa levar uma rosa. Tá? Para que isso? Está tudo aqui, tudo que nós precisamos. Você não precisa levar rosa para casa, coisa nenhuma, gente. Não precisa levar anel benzido, ungido, para quê? Sabonete, sabonete eu concordo, então para isso ele serve, né? Mas olha só, se isso é o teu objeto de adoração, que lugar Deus tem na sua vida? Se você precisa de um objeto, né? E o povo de Israel caiu nisso. Então, para começar, o arrependimento não vem se você não conhecer das Escrituras quem Deus é e o que Ele pede de nós. Então, você pode esquecer as outras duas, né? Porque elas vão vir automaticamente. Porque através da leitura vem esperança na sua vida e vem também um entendimento de quem Deus é e da ação dele em minha vida, na sua vida, no nosso Brasil e nas nações. Tá? Deus abençoe a gente, mas antes, a gente não vai sair daqui ainda. Eu quero orar por Débora. Vem cá, Débora. Débora fez aniversário sábado, ontem. A gente está muito feliz em ter esse casal aqui. Débora é uma
grande bênção, uma veterinária de mão cheia, protetora dos animais. Eu vi, você postou um negócio, acho que foi no Facebook, que você postou um negócio dos animais lá, ou foi no... vários. Eu vi um, achei muito legal. A gente agradece a Deus pela tua vida, pelo seu aniversário. Bênção de Deus na vida da igreja, na vida do teu filho, na vida do teu marido, da tua família. A gente quer orar que esses seus 23 anos agora, eles sejam, né, o ano que começa para você, né, esse ano seja... Vamos orar por Débora. Se você tem liberdade, estenda a tua mão, abençoa a vida dela também. Querido Deus, em nome de Jesus, agradecemos esse dia pela vida da Débora. Obrigado pelo aniversário que ela comemorou ontem, e nós comemoramos junto com ela nesse dia. Louva ao Senhor, porque mais um ano de vida ela tem para viver. E esse ano que iniciou ontem, na verdade, seja um ano extremamente abençoado na vida dela, no sentido de aprendizado do Senhor, de experiências com o Senhor, de comunhão contigo, com os seus familiares. Que a vida dela com o Léo seja uma vida também pautada em cima do amor, do respeito, da dedicação. Que eles possam construir uma família forte e saudável para ensinar o Mateus no caminho que ele deve seguir. E nós, como igreja, abençoamos a vida deles. Abençoa a vida da Débora. Eu peço que o Senhor derrame sobre eles as mais ricas bênçãos do céu. E que os olhos dela possam estar fixados no Senhor, autor e consumador da fé dela. E eu peço que o Senhor mostre a cada dia o caminho que ela deve seguir, os passos que ela deve dar, e que ela possa conhecer o Senhor cada dia mais, assim como cada um de nós. Louvamos ao Senhor por ela. E nessa manhã, nós a parabenizamos e também oramos para que o Senhor a segure, a mantenha, cuide do coração, da mente e do corpo dela. Nós abençoamos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vou chamar a banda aqui à frente. Vamos cantar aquela música que nós começamos essa manhã. Tua fidelidade é grande. Tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como Deus. Bendito. Grande é tua fidelidade. E se não fosse a fidelidade de Deus, meu irmão... Eu não falo essa palavra porque parece com o meu nome. Então não vou falar. Estaríamos em maus lençóis. Vamos cantar essa música para a gente encerrar depois. Fidelidade é grande.
fidelidade incomparável é, nada é como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade, grande é tua fidelidade. Querido Deus, obrigado por essa manhã. Obrigado porque podemos cantar a tua fidelidade em nossa vida, na vida dos nossos irmãos, na vida da nossa igreja, na vida do nosso país. Porque se somos o que somos, se temos o que temos, é devido à tua fidelidade e não por quem eu sou. Quero louvar o Senhor nessa manhã, porque podemos tirar princípios para a nossa vida da tua palavra, que nos ensina de forma tão clara. Senhor, que nós possamos ser achados diante do Senhor, não pessoas nos quais falta gratidão, mas pessoas que mesmo em momentos de deserto, ainda assim, achem motivos para agradecer ao Senhor. Achem motivos para celebrar a tua misericórdia, a tua graça, a tua fidelidade e o teu amor. Louvamos ao Senhor por tua fidelidade mais uma vez. E eu peço que nesse dia o Senhor continue falando em nossos corações. Que o Senhor continue tocando as nossas vidas, transformando as nossas vidas à medida que nós conhecemos o Senhor. E eu peço nessa manhã que a graça do Senhor Jesus e que o amor de Deus o Pai, comunhão e consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Oro assim em nome de Cristo. Amém. Vá em paz, Deus abençoe você, mas não saia daqui sem antes abraçar uns aos outros todos. Tá bom? Deus abençoe vocês.